Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal E Agora em Dinheiro, né? Hoje a gente está aqui mais uma vez para falar sobre um dos assuntos que eu mais gosto, né? Que eu mais falo, que é a questão do orçamento. E hoje eu vou trazer os maiores erros que você não pode e não deve cometer com relação a um orçamento de obras. Pessoal, se você chegou por aí agora e ainda não conhece o nosso canal, seja muito bem-vindo ao canal E Agora em Dinheiro. Eu sou o Rafael Espíndola e se você ainda não segue a gente aqui, ative as notificações, ative o sininho para sempre receber novidades. E a gente está aqui falando sempre sobre esse universo da construção civil, da engenharia de forma geral. Seja você estudante ou já formado em engenharia, a gente está aqui para falar um pouquinho sobre tudo que se passa nesse universo da construção civil. Se você também ainda não me segue, me siga lá no Instagram, em rafaelespíndola.eng, para a gente bater um papo sobre, né, tudo que envolve engenharia de forma geral. E, para parar de enrolação, hoje o nosso vídeo tem um foco aí nos principais erros, naqueles erros que você não pode cometer com relação ao orçamento. E o primeiro deles, né, que eu venho falar para vocês aqui, é com relação a projeto, né? Como eu vou orçar se eu não tiver um jogo completo de projetos? Como orçar, né, com projetos errados, né? Não é sempre porque a gente tem um projeto em mãos significa que ele esteja certo. Então, tome bastante cuidado, né? Analise muito bem os seus projetos antes de você começar a orçar. Por quê? Várias vezes a gente recebe, né? Às vezes até o jogo completo. Só que, por exemplo, hidrossanitários, elétricos, a gente, ao bater o olho, às vezes a gente já identifica um erro, né? A gente vê ali uma falta de legenda, por exemplo, as bitolas dos fios no projeto elétrico são totalmente incompatíveis, né, com o usual. Então, facilmente, às vezes, a gente observa alguns detalhes. Só que também a gente tem que tomar cuidado com alguns detalhes que às vezes estão ali para ajudar a gente e a gente confia cegamente e pode ser enganado, como a lista de materiais. Né? O projeto elétrico é muito chato de fazer levantamento quantitativo, hidrossanitário. Então, às vezes, você pega a lista de materiais e confia cegamente. Então, eu sempre recomendo, né, verificar essa lista para não cair na tentação aí e errar muito feio, né, com relação aos quantitativos. Então, é muito importante você desenvolver uma leitura bem completa, fazer um levantamento de quantitativos bem feito, porque só assim você vai conseguir ter um orçamento um pouco mais preciso. E vira e mexe, né, a gente ainda tem aquela surpresa de não ter nem esses jogos de projeto completo. A gente recebe, às vezes, só o arquitetônico e o cliente quer que a gente faça o orçamento. Então, é muito difícil a gente ter um orçamento perfeito, aí, próximo à perfeição, com um número reduzido de projetos. Então, assim, é sempre bom a gente brigar para ter o máximo de dados possíveis. E quando eu falo projeto, eu não estou só me referindo ao projeto. A gente não pode esquecer do bom e velho memorial descritivo, que ajuda tanto a gente, né, descrevendo quais as principais especificações, materiais, cores, né? Às vezes uma tinta que tem que ser manipulada é muito mais cara que uma tinta normal, corriqueira do dia a dia. Então, esses detalhezinhos, no orçamento inicialmente, né, a gente não vai descrever tanto. Ou num projeto, tá lá, tem a área de parede que vai ser pintada, mas não tem especificação da tinta, do modelo. E aí é o memorial descritivo que vai trazer isso para a gente. Então, muito cuidado ao negligenciar o memorial descritivo. Ele é extremamente importante e ele vai ser uma mão na roda para te ajudar a fazer os orçamentos. Além disso, né, é muito importante, né, um segundo ponto que eu quero trazer para vocês aqui, que é seguir claramente, né, a sua experiência. Como assim seguir a sua experiência é ruim? Porque vira e mexe, a gente faz um orçamento e a gente já tem aquela noção ali de quanto que está se pagando a hora do pedreiro, do servente, a gente já tem noção de alguns custos de materiais e a gente confia na nossa experiência. A nossa experiência é muito importante para a gente conhecer as etapas, cada um dos processos. Mas na hora de cotar, a gente está tendo uma oscilação muito grande de mercado. O nosso mercado da construção, principalmente durante a pandemia e posteriormente, está oscilando muito, né? A gente tem preços que estão indo às alturas e depois ele volta a cair. Mas essa oscilação é muito ruim na hora de fazer o orçamento. Então a gente tem que tomar muito cuidado e não deixar de cotar esses materiais. Principalmente esses itens que estão tendo maior variação, é muito importante a gente sempre estar com os valores mais atualizados possíveis para que a gente não erre na hora de fazer o nosso orçamento. Então, assim, a experiência é importante, mas não, né, negligencie uma cotação ali, ligar, né, ver com os fornecedores. E, inclusive, é importante a gente fazer a cotação não só uma vez, né, fazer vários fornecedores e não ligar somente no material de construção, na grande loja, na grande revenda.
Dependendo da situação e do porte da obra, é recomendado, inclusive, ver direto da fábrica, né? Várias vezes a gente consegue comprar direto da fábrica e vai conseguir economizar. Então, é importante a gente ter essa noção para sempre tentar fazer um orçamento que caiba dentro do bolso do nosso cliente e que também ele não vai ser, né, muito errado no final e o cliente vai ficar extremamente satisfeito e vai dar aquela discussão com a gente ali por conta de erros bobos, né, que a gente poderia evitar. Então, é muito importante a gente ter a noção com relação a essa cotação, tá? Então, esse é o segundo ponto. O terceiro ponto é que o seu orçamento, ele precisa sair da sua gaveta, do seu computador. Muitas vezes a gente faz o orçamento e o nosso cliente ou o construtor que vai executar, ele negligencia o orçamento que foi feito. Tudo foi planejado ali para que ele seja seguido. Só que se você faz um levantamento, estima, baseado às vezes num traço de argamassa, um traço de concreto, se você alterar a execução, você deveria alterar o seu orçamento. Então, se você não compatibilizar o que realmente está executando na obra com o que você orçou, você com certeza vai ter um orçamento extremamente furado, com vários erros, várias lacunas ali, que podem te dar dor de cabeça. Então, se a gente contabilizou essas coisas em orçamento, é muito importante que a obra siga esse orçamento e que ele não fique somente dentro de uma gaveta para falar que foi um número ali e depois, né, provar que está errado. Então, é muito importante a gente olhar por esse lado aí, né, e valorizar cada vez mais o nosso orçamento de obras, que eles podem ser um diferencial para um bom funcionamento e um bom acompanhamento de obra. Uma outra, né, um quarto item, vamos falar assim, dos grandes erros aí, é que é a relação aos custos indiretos, né? O que que são os custos indiretos? É o famoso BDI, né? O que que a gente tem ali de relação a taxas, impostos, seguros, garantias, nosso lucro, né? É não olhar com carinho para esses itens, porque esses itens, eles têm uma importância muito grande, eles têm uma porcentagem muito relevante da obra que está nesses custos. E com certeza essas variações que a gente está tendo de mercado influenciam diretamente no custo indireto da obra. Então, a parte de administração central, a parte de imposto, que principalmente agora em mudança de governo, pode ter uma oscilação um pouco maior, é muito importante a gente ficar de olho nisso, para que a gente não seja surpreendido e erre, às vezes, num item que seria simples, né? Que não daria tanto trabalho e que isso pode interferir diretamente no valor da obra. Outra coisa que é importante e que as pessoas sempre esquecem, né, na hora de colocar um orçamento, né, vamos colocar aqui como quinto item, é a questão de frete, né, referente à entrega, frete. Esses itens, normalmente, o pessoal não contabiliza. Contabiliza a produção do serviço, contabiliza a execução ali, mas esquece que muitas vezes a gente tem custos, né, com mobilização de material para chegar na obra, com a entrega de alguns produtos que tem custo. E esses itens que não são contabilizados vai sair provavelmente do nosso lucro. Então, é muito importante a gente contabilizar essa parte referente à entrega e à frete, que o pessoal normalmente esquece, tá? O sexto item que eu venho trazer para vocês é curva ABC. A curva ABC é uma ferramenta importantíssima e que o pessoal normalmente não orça, ou quando orça, né, faz só para falar que fez e não observa aqueles detalhes. Por quê? A curva ABC é extremamente importante para a gente definir os principais itens, né? O famoso teorema de Pareto, né? 80-20 ou 20-80, onde a gente tem lá, às vezes, 20% dos itens que correspondem a 80% do valor total da obra. Então, a gente consegue fazer ali uma análise dos itens que são mais relevantes. E isso, com certeza, a gente tem que ter um orçamento muito mais preciso nesses itens, tem que ter uma execução muito mais atenta para que isso não tenha falha. Então, a curva ABC é fundamental e ela não pode ser negligenciada de forma alguma. E para fechar, aqui o nosso último item que eu trouxe para vocês hoje para falar sobre esses erros, né, que a gente não pode cometer na hora de executar o nosso orçamento, é desconsiderar aqueles imprevistos, né, as surpresas. Como assim surpresa? Como que eu vou considerar algo que eu não sei? Pessoal, se a gente vai fazer uma obra, provavelmente a gente vai demorar um certo tempo. E a gente tem imprevistos, por exemplo, como o clima, né? Se a gente for pegar uma obra que envolva e pegue um período de muita chuva, com certeza a gente vai ter um atraso. Então é importante a gente saber, né, aonde a gente está executando, se tem um local que tem muita chuva, se não, se a gente vai passar por um período que tem muitos feriados, né? Ah, vou começar a obra em novembro. Eu vou pegar, às vezes, um feriado ali em dezembro, quase de uma semana, dependendo entre Natal e Ano Novo, né? A gente teve problemas, por exemplo, eu lembro de orçar obra na época de Copa do Mundo. A gente tinha vários momentos parados ali durante a execução
da Copa do Mundo e a gente tinha que contabilizar isso até no orçamento de obra, né? Por mais que a gente saiba que não é obrigatório, às vezes, liberar, mas é comum no nosso país. Então a gente tem que tomar muito cuidado com esses pequenos detalhes, porque eles influenciam diretamente, né, na nossa execução. Outra surpresa que pode acontecer foi o que aconteceu na pandemia, né? Como o mercado oscilou, né, para quem estava com contrato ali durante a pandemia. Itens, né, produtos subindo mais de 100%. Então você imagina você estar com um orçamento e ter essa oscilação tão grande. Nenhuma surpresa, nenhum orçamentista com certeza preveu essa subida de 100% em alguns itens. Mas aconteceu. E aí, né? Se você já tinha algo previsto ali de surpresa, de imprevisto, provavelmente você amenizou um pouco isso. Então é muito importante você contabilizar. Além desses pequenos detalhes, né? Gente, mão de obra, nossa mão de obra está horrível. Então é muito importante a gente pensar que a gente vai ter atraso, que a gente vai ter retrabalho. Então isso precisa estar contabilizado ali no orçamento, no cronograma de obra, para que a gente não tenha furos muito grandes. É normal ter um orçamento perfeito? Não, com certeza não. Mas a gente tem que sempre tentar chegar ao mais preciso possível no nosso orçamento. Então, tome muito cuidado, né? Hoje eu quis trazer para vocês esses principais erros que a gente tem com relação à execução de orçamento. Espero que vocês tenham gostado, né? Venha aqui bater um papo com a gente, falar um pouquinho sobre esse mercado, né? Sobre a questão de orçamento. E se você chegou até no final, fique ligadinho que eu já vou nos próximos vídeos aí, né? Você que está me acompanhando nas redes sociais, também no Instagram, essa semana a gente já vai estar lançando aí um curso, né? A mentoria de orçamento de obras, onde a gente vai falar basicamente sobre cada coisa que a gente precisa, né, cada item que a gente precisa tomar cuidado e como executar um orçamento de forma praticamente individual, né? Eu vou fazer uma mentoria aí em grupo, mas com um grupo muito reduzido, para que a gente possa produzir realmente orçamentistas com grande qualidade para o nosso mercado cada dia mais exigente, né? Então, se você está até o final, fique ligadinho que essa semana a gente tem novidades aí sobre orçamento com a mentoria que eu estou lançando. E espero que você tenha gostado do nosso vídeo. Se gostou, dá like, né? Se ative as notificações para sempre receber novidades de novos vídeos. Estou soltando alguns shorts aí com alguns cortes dos nossos principais vídeos do canal. E espero que você esteja gostando. Se você também não me segue lá no Instagram, estou lá em rafaelespindola.ente para falar com você, estudante, engenheiro, recém-formado, que está aí no mercado, que está precisando de ajuda, ou quer simplesmente trocar uma ideia sobre alguma coisa que está acontecendo no mercado. Estou à disposição e espero você, tanto aqui no YouTube quanto lá no Instagram, para a gente bater esse papo. Um grande abraço e até a próxima, pessoal.